Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre José. O Senhor era com ele. Muitos aqui conhecem a história de José, né? Era o filho de Raquel com Jacó. Raquel era a esposa que o Jacó amava mais. E com ela ele teve 2 filhos, José e Benjamim. Quando ela teve Benjamim, ela morreu. E José era, digamos assim, o queridinho de Jacó. Ele era o filho da velhice, né? E essa história relata um pouco sobre os relacionamentos familiares, né? Que foram usados por Deus para a formação do povo israelita. Israel entrou no Egito como família e saiu de lá como nação, tendo como peça-chave em tudo esse processo o jovem José. E realmente, se nós pararmos para pensarmos, no final da lição nós vamos ver que quando Jacó foi para o Egito, né, foi ele e a família. 400 anos depois, se eu não me engano, saiu de lá como nação. Deus tem uns propósitos assim que a gente não queira entender, porque senão vai dar um nó na cabeça da gente. Deus, ele é fiel, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, os planos que ele tem para cada um de nós. Muitas das vezes pedimos coisas. Poxa, Senhor, por que isso não aconteceu comigo ou aquilo? Por que essa bênção não veio? E aí, mais adiante, talvez alguns anos depois, a gente possa ver que isso não era bom para a gente. Que os planos que Ele tem para cada um de nós é diferente. Os propósitos que Ele tem para as nossas vidas é diferente. Né? E a lição aqui, quem está com a revista, quem não tiver, vê aí alguém aí que não esteja com a revista, né, para entregar. E se inicia aqui, né, José em Canaã, o ponto 1, 2, 3 e 4 fala sobre as mulheres de Jacó, o ponto 2 fala o serviço de José, o ponto 3 fala sobre os sonhos de José e o ponto 4 fala sobre a vingança dos irmãos, né? José em Canaã, que está aí, que é o primeiro tópico aí, né? Era um jovem de 17 anos que apacentava os rebanhos junto com seus irmãos e trazia mais notícia deles a seu pai, né? Nota-se que esse comportamento de José o distanciava dos seus irmãos, porém implicava em seu comportamento, como o seu comportamento era mais justo do que os irmãos. E isso já antevia um respaldo para os acontecimentos futuros. José era o filho predileto de Israel, no caso Jacó, e recebeu do pai uma túnica, né, e roupa especial para aquela época. E isso despertou o quê? A inveja, a ira dos irmãos. E José teve 2 sonhos. E esses sonhos reforçavam que José iria exercer autoridade sobre o restante da família. Com isso, o ódio e o ciúme aumentou ainda mais e o pai repreendeu. No entanto, Israel, Jacó, guardou aquilo no coração. Vamos dar uma paradinha aqui, antes de nós irmos para o ponto 4. Então, José era o filho predileto. O pai fez uma túnica para ele, uma roupa especial para aquela época. Os irmãos tinham ciúme dele. Ele via as coisas erradas, provavelmente ia contar para o pai, né? E aí? A inveja. Olha como o inimigo ele é astuto. Aqueles não tinham essa visão de
inimigo, no caso, diabo. Mas nós já temos hoje aqui a palavra completa, a Bíblia já aqui, trazendo para os nossos dias hoje a fofoca, a maledicência, o disse-me-disse, a confusão. Ele não fazia por maldade, ele via coisa errada e ele ia falar com o pai. E aí, trazendo para nós hoje, o que a gente pode tirar disso aqui? Se tiver um filho mais predileto, um tratamento diferenciado, aquilo ali vai prejudicar a família, porque o inimigo também vai usar aquele filho que se acha menos favorecido, né? Falar sobre o irmão, tá vendo? Você está em segundo plano, seu irmão é que leva sempre as melhores. Isso acontece também nas famílias de hoje. Se você não tiver discernimento para conduzir a família com equilíbrio, você pode acarretar esse mesmo erro aí. Tratamento diferenciado causa isso, né? Porque devia ser ter um tratamento igual para com todos. A gente conhece a família hoje, por exemplo, que é desse jeito mesmo. Mas conheceu muitas famílias, por exemplo, que o mais novo é bem o caçula, que é o mais bem tratado, e os irmãos mais velhos gostam dele e ajudam a tratar dele e cuidar dele. Também, né? A gente conhece muita família assim. Mas a gente começa você a dar mais carinho por mais novo, o outro, os outros vão ficar mesmo preocupados e não vão gostar muito, né? Alguém quer falar mais alguma coisa, acrescentar algo mais? Então, a inveja, sabe que não é uma coisa que vem do Senhor. Isso é coisa da carne, não é do Espírito. E o José, por ser um dos filhos prediletos, né, guardava isso no seu coração, Jacó, por aquilo que o pai repreendeu ele, mas ele guardou aquilo no coração. Né? E uma coisa que chama a atenção também, no decorrer da lição nós vamos ver isso, é a forma como Deus estava com José, como ele cuidou de José. E muitas das vezes, né, olhamos para a nossa vida, temos situações adversas que a gente não está esperando, né, e muitas das vezes a gente esquece das promessas de Deus, assim como ele fez para Abraão, Isaac, Jacó, ele também tem para cada um de nós. Só que a gente não aprendeu ainda, ou está aprendendo a obedecer, esperar, confiar, perseverar. Será que realmente nós estamos obedecendo, esperando, confiando e perseverando na oração? Da criação lá, né? Daquela família dele lá e a educação também. Sim, pode ser educação, só que é aquela coisa, né? Existe a escolha. E eles conheciam a palavra. Mas acontece, veja, José é filho de Raquel, os outros não eram. Ele já era irmão. E o negócio ali não foi só porque ele tinha preferência pelo mais novo, mas é porque ele deu uma túnica diferente, bonita, quando os outros não tinham. Isso causou uma inveja. Sim, causou inveja. Por que ele tem e eu não tenho? Por que ele trata assim e eu não sou tratado assim? É uma educação que tiveram lá na família. Quando a educação é meio bagunçada assim, acontece esses atritos da família. Sim, mas tem uma questão que hoje a gente fala muito, relacionamento. Muitas das vezes a gente fica quieto e não fala. Meu pai é muito mais apegado a fulano. Minha mãe é mais apegada a fulano. E muitas das vezes a gente não comenta isso. Ficamos com aquilo guardado. E Deus não quer isso. Não, pode falar.
É que você não fala, então você fala, então a gente tem que deixar você falar. Também, já tinha acontecido coisas antes, talvez aquilo ali tinha sido a gota d'água, não? Então, compare os irmãos ali. Imagine ali como pai, você vê só coisa errada. O outro ali eu não vim, mas está fazendo a coisa certinha. Ali, puxa, mas ali está difícil. Teve uma hora que de repente, porque a túnica não era para ir era para ir para o primogênito, né? Para o mais velho. Não, se for fazer isso pela tradição, seria mais velho. Mas só que ele fez para José, especial somente para ele. Ele não fez para Rubem, que é o mais velho, né? E o Rubem era para ser o primogênito e continuar. Só que acabou sendo José para a época. Mais tarde, não sei se o pastor pode confirmar isso, se eu não estiver errada, mais tarde, de José passou para Judá. Toda aquela... Aqui na Bíblia, mais tarde, a gente, conforme for acompanhando, Judá, mais para frente, é que acabou sendo digamos assim, o primogênito, que mais tarde veio dar a tribo de Davi, que é da tribo de Judá, Davi, né? E por aí veio a sucessão que veio Jesus Cristo. Não sei, o pastor está aqui, pode... Ali é o seguinte, tem uma questão do primogênito que era familiar e tinha a questão depois das 12 tribos, de onde vai vir o sistema de reis, né, de onde viria o Messias, que é Judá. Mas são uma coisa levemente diferente, né? Naquele tempo, a família, realmente o primogênito, era quem era dotado de dupla honra. Tanto que ele recebia, quando o pai falecia, as propriedades, né? Ele recebia 2 partes porque ele era o primogênito. Mas no caso ali, realmente, Jacó, digamos assim, errou ele tinha essa preferência, essa predileção por José, mas ele podia ter guardado talvez um pouco para ele isso, né? Mas ele não pensou que de repente as atitudes dele também poderiam inflamar os outros filhos, dando aquela túnica especial, né? Isso traz para nós uma lição no sentido que a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes o pai ou a mãe, ou ambos, podem ter predileção por um dos filhos, mas tem que ter o cuidado para não transparecer isso, porque o ser humano, infelizmente, é dado a falhas, né? Então, não existem pais perfeitos, então realmente pode acontecer, mas o pai precisa ter cuidado, a mãe também, no sentido de não transparecer isso aos filhos. É algo que, de repente, se existe um sentimento diferente, especial por um dos filhos, mas deve guardar para si, porque o efeito sobre os filhos pode ser devastador, como foi ali. Veja o que resultou. Claro que, como o irmão falou, concordo com o que o irmão disse ali, que aquilo foi a gota d'água. Realmente, muitas coisinhas antes já vinham acontecendo no decorrer da vida deles, como essa questão do leva e traz, né? Quer dizer, talvez o modo como José fazia pode também ter inflamado muito o ódio dos irmãos, né? Porque às vezes pode ser uma preocupação genuína do irmão que vê os irmãos fazendo algo errado e contar ao pai, mas às vezes não é bem uma preocupação, às vezes é mesmo uma fofoca mesmo, né? Às vezes tem coisa que você pode passar por alto, evitar, e tem coisa que, se você está toda hora levando queixas, coisas, realmente você pode, né, também causar um problema. Foi o que ocorreu ali. Agora, olhando assim no sentido mais macro da coisa, a gente precisa entender que tudo aquilo ali fazia parte de um grande plano do próprio Deus, porque Ele é quem está no controle de tudo. Então, muitas circunstâncias na vida, está tudo no controle de Deus. Então, na verdade, tudo aquilo ali tinha a ver com os planos de Deus, não só de salvar a própria família, né, dos problemas que viria depois, mas salvar boa parte dos povos daquela época. E José seria um instrumento disso. Mas para chegar naquele fim, várias coisas ocorreram com a permissão de Deus, até que a gente vai ver mais à frente, de chegar nesse ponto maior, onde Deus então causa uma grande salvação por meio de José. Uma coisa que você falou sobre o primogênito, Rubem é o primogênito do Jacó. E ele não recebeu a sua primogenitura porque ele difamou a casa do seu pai, ele deitou com uma das servas, né? Então isso era uma abominação. E ele perdeu essa primogenitura por causa de ter difamado, né? Desonrado a casa do seu pai. Fala. Como o pastor falou, e o irmão falou, gota d'água, porque às vezes Jacó não confiava mais nos filhos dele,
os filhos deles tinham feito coisa, como fizeram lá na circuncisão lá, foram lá e mataram a família e Jacó nem sabia. Então, às vezes, ele não confiava naqueles filhos que já tinham feito coisas contra ele. Foi o caso de Simeão e Levi, que foram lá e mataram todos os de Siquém. Ficou bravo e São coisas, mas é como o pastor falou, tudo está nos planos do Senhor, né? Ele é soberano. A gente olhando daqui, a gente não entende nada. Por que Levi e Simeão matou aquele povo lá? Tanto que Jacó teve que sair daquela terra e ir para uma outra, né? Porque o povo dali daquela terra estava virado, estava com raiva ali daquela família. Então ele teve que sair dali e ir para outro lugar. Mas é como o pastor falou, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe os planos que tem para cada um de nós, como eu falei no início da aula, né? É lógico. Deus dá o plano de Deus e ninguém vai ofuscar o plano dele. Mas os acontecimentos não quer dizer que Deus está permitindo que isso acontecesse. Que isso faz parte do ser humano, né? Mas Não é porque... é um ponto de visão minha, tá? Sim, agora É veja um ponto bem. de visão minha. Eu creio que nada Acontece sem a permissão dele. É uma visão minha. Não tem acaso, não existe acaso. Ele falou, por exemplo, Jacó foi lá, o Simeão lá, e a mulher foi lá, mataram todo o pessoal de casa de Siquém lá, né? Ele ficou bravo lá. Será que isso Deus aprovava isso? Não aprovava. Mas Deus tinha um plano com Jacó? Tinha. Não era isso que ia tirar o plano de Deus para com Jacó. Mas não era o plano de Deus que ele fosse lá e matasse aquele povo. Eu não quis dizer isso. Eu disse o seguinte, não era para matar. Não estava no plano de Deus. Eles foram lá e mataram, tiveram que sair do lugar. Eu disse no seguinte, Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Eu creio que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Eu não estou dizendo que Deus aprovou aquilo, não é isso que eu quis dizer. Eu disse que às vezes, por exemplo, aconteceu esse caso aí da pandemia. Ninguém estava esperando por essa pandemia. Agora, por que ele permitiu? Ele poderia não permitir. Agora, e não cabe a mim, eu, Constância, pecadora, julgar, poxa Deus, por que o Senhor permitiu que essa pandemia viesse? Porque matou, isso virou um rebuliço no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil. Então eu não posso chegar e dizer que isso foi coisa de Deus. Agora, por que ele permitiu? Porque isso aí é uma pergunta que só ele pode responder. Deus não sabia que ia casar uma inveja lá? Sabia. Agora, a consequência, quem que teve a consequência? O próprio Jacó. Então, Mas tudo está no plano de Deus, como o pastor falou ali. Deus, mas acontece que Deus, então Deus estava provando que Jacó tivesse José como predileto dele. Não, não tinha isso. É uma escolha de Jacó. E como Deus deu o direito para ele escolher, a escolha dele, as consequências dele também. O livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Tomar decisão. Sim. Vai dizer que não, lógico. O plano de Deus é esse e vai ter que cumprir, porque o plano dele ninguém pode ofuscar. Sabe? Mas as consequências que vinham, as histórias que vinham, os acontecimentos que vinham por aí, os erros foram consequências do próprio homem. Sim, mas mesmo que não tivesse nenhum erro, José seria o plano de Deus na vida. Sim, lógico, perfeitamente. Quer falar? Pode falar, irmão. Eu dizia de uma forma o seguinte: José, desde quando ele nasceu, ele já estava separado. Foi separado, e a gente vê que Deus estava no controle de todas as coisas da vida de José. Ele já começou pelo sonho dele logo de menino, né? Que tinha de ter uns 17 anos, mais ou menos, ele já interpretava o sonho. Então, uma coisa que já tinha vindo de Deus para ele. Então, ele estava separado para Deus, para dar continuidade à promessa de Deus, como aconteceu lá no Egito. Tudo a continuação ali de Abraão, Jacó, Isaac. Então, veja, estou sobre a vida de José, onde ele saiu ali a grande Israel do Egito. Então ele estava separado.
Então, Jacó não é questão que ele separou para amar José mais do que os outros, mas José demonstrava totalmente diferente, ele era diferente do seu irmão. Ele obedecia seu pai, Jacó. Ele tinha assim uma família diferente, não é? Às vezes tem uma família que a gente, às vezes a mãe e o pai, ele se identifica mais. Ele se identifica mais. Por quê? Ele é obediente em tudo, sou educada. Então é por isso que acontece na vida da gente até hoje isso aí. Então eu vejo José, que ele já foi desde criança separado por isso, né? Então não é que ele foi separado por Jacó. Diante disso. Mas só que ele foi uma pessoa assim que a gente pode ver, trazer para nós uma boa reflexão para cada um de nós. Diante disso, eu concordo com o irmão. Nada acontece se não for por vontade de Deus. Nada acontece. Era para acontecer. Sem a aprovação do Senhor, né? Exatamente. E vamos continuar lá, irmãos, porque o tempo voa e a gente quando vai ver, né? E lá no ponto 4 aí da página 22 vai falar sobre a vingança dos irmãos, né? Os irmãos conspiraram contra José para o matar. Ou seja, ia acontecer aí um que nós chamamos de fratricídio. Acho que a palavra está certa, né? Fratricídio. É um dos aspectos mais depravados da queda da humanidade. Rubem, que é o irmão mais velho, né, dos irmãos, foi contra matar José. Retiraram a túnica e a roupa que José usava, que era uma túnica especial, essa roupa especial, e jogaram na cisterna, a qual estava vazia. Não tinha água ali. E o que aconteceu? Judá, né, disse para vender seu irmão e os mesmos concordaram. Judá viu que vinha uma caravana, então ele chegou, fez o seguinte: então vamos matar o José, vamos tirar ele lá do poço e vamos vender ele. Quando Rubem chega, cadê José? Já tinha ido embora porque foi vendido. Aí imagine a cabeça de Rubem, sendo primogênito, como é que eu vou falar isso para o meu pai? Aí o que eles resolveram fazer? Mataram o animal, né? O sangue do animal colocaram na túnica, colocaram ali naquela vestimenta. Quando chegou, mostrou para seu pai e ele chorou por um longo dias aí, trazendo para nós hoje a mentira no trabalho, em casa, na faculdade, em qualquer lugar. Isso não é coisa de Deus, a palavra de Deus já nos diz. Aqui ainda não está a lei, os 10 mandamentos, mas Deus já abominava. E aí houve uma mentira, houve um engano. E quantas das vezes, dentro da empresa, dentro do quartel, ou dentro da faculdade, ou até mesmo na família, aquele jeitinho, né? E que se a gente for parar para pensar, Jacó enganou o irmão lá atrás, Esaú, com aquela túnica, né? Com aquela pele. E o mesmo estava acontecendo agora, só que com ele. Ele foi enganado pelos filhos, né? Com aquela túnica cheia de sangue. É uma coisa assim muito... Se a gente for parar para pensar, esses pequenos detalhes, é como se a vida estivesse devolvendo a você o que você fez lá atrás. Aqui não está dizendo isso, estou falando no meu ponto de vista, do que eu estou vendo. Jacó enganou lá atrás o seu pai para receber a bênção. E aqui na lição ele está sendo enganado pelos filhos, né? Achando que o caçula dele tinha falecido. Veja a situação dessa família. Se a gente for parar e pegar toda a linhagem, desde Abraão até os filhos, em cada uma desses patriarcas houve uma mentira. Abraão falou lá para dizer para Sara
vai dizer que era meia irmã dele, com medo de que fosse morto lá. Depois Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Depois Jacó foi lá e enganou seu pai. E agora seus filhos mentindo, enganando o pai, dizendo que o irmão estava morto. Quebrar essa cadeia, né? Quebrar essa maldição, vamos dizer assim. Quebrar isso. Porque isso não vem de Deus, a gente sabe disso. Eles não entendiam isso, eles não tinham a palavra completa como nós temos hoje. E hoje, trazendo para nós na empresa. Vamos procurar ser correto, vamos procurar ser justo. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Porque, é o que eu falei, nós estamos aqui para servir ao Senhor e não para ser servido. Estou aqui para abençoar vidas. Se Deus está me abençoando, por que eu não posso abençoar outros? Porque a bênção tem que ser só para mim? Eu acho que é uma lição que a gente também precisa parar para pensar e refletir. É como o pastor falou. Se você tem um cuidado maior com o filho X ou Y, procure não demonstrar. Procure tratar da melhor forma possível os dois, porque sempre há essa comparação. Se com 2 filhos já é isso, imagine com 12. 12 não, 13, porque ele tinha uma filha, só que naquela época a mulher não era contada. Então, se a gente for parar para pensar, né, a gente tem que tomar esse cuidado, porque aqui vai falar também de relacionamentos. E como é que estão os nossos relacionamentos hoje com o nosso marido, com a nossa esposa, com nossos filhos, com os nossos irmãos de sangue, com os nossos irmãos em Cristo, com o patrão, que às vezes dá vontade de enforcar, né? Mas a gente tem que lembrar que nós somos a luz do mundo. Deus, Ele veio e trouxe o seu único filho para morrer na cruz no meu lugar. E que a gente possa estar lembrando disso todos os dias, daquele sangue derramado naquela cruz, que foi vertido por minha causa e por causa de cada um de nós aqui. É difícil, porque o dia a dia a gente acaba se envolvendo com outras coisas e esquece que tem gente lá fora, até mesmo dentro da igreja, que estão fracos na fé. Ou então estão pegando doutrinas lá fora e tentando trazer para dentro da igreja. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? Então vamos continuar lá, porque já estou avançando na hora. Então, Judá disse para vender seus irmãos e os mesmos concordaram. E José foi parar onde? No Egito, né? E aí começam os propósitos, os planos de Deus. Está lá em Gênesis 39, no versículo 2. Gênesis 39, versículo 2. Pode colocar para mim, Tiago? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então está ali, o Senhor estava com quem? Com José. De modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Quer dizer que mesmo longe da família, sendo vendido, né? Lá em... Coloca para mim Salmo 105, 18. Olha lá. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro e prenderam-lhes o pescoço. Bota 19 para mim. Até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Quer dizer, lá no Salmo está fazendo um registro que machucaram os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço. E o Senhor, lá em Gênesis 39, está registrando lá. E o Senhor era com ele. E José era fiel. Ele passou pelo que ele passou e continuou sendo fiel. Né? E no versículo 2, né, de capítulo 39, registra que Deus estava com José. Em Atos, capítulo 7,
versículo 9. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Até em Atos, já tinha Jesus, já. Ali é um relato de Estevão, quando ele estava se defendendo, né? Porque, no fim, ele acabou sendo apedrejado. Mas ele conhecia também o que tinha acontecido. Ele está aqui registrado em Atos 7, 9, quando ele relata que Deus estava com José, assim como estava com ele também, com Estevão. Ele estava fazendo um relato ali sobre, né, no que ele estava crendo, que Jesus era o Filho de Deus. Então, também tem esse relato em Atos falando sobre José, que Deus estava com ele também. E José vai para a casa de Potifar, né? Está na casa de Potifar. E ele servia de maneira excelente, usando de formas extraordinárias os seus dons administrativos. Para nós hoje, estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus nos use de forma a usar os nossos dons para glorificar a Deus? Será que nós estamos usando os nossos dons para glorificar a Deus? Ele era um administrador sensacional. Nós vamos ver isso mais adiante, quando houve a fome, né? Em que ele chegou para Faraó e disse, faça isso, isso, isso. E até quando ele foi, como é que se diz, autorizado pelo Faraó, para ele ver aonde é que tinha que fazer tudo. Está tudo relatado aqui na Bíblia, da autorização de Faraó para administra aí conforme você achar que é melhor. E ele usou esse dom que ele tinha, né, para fazer da melhor forma possível. E será que nós estamos usando os nossos dons para glorificar a Deus? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. A mulher de Potifar desejava José e ele sempre resistia e fugia. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aqui era Paulo dando as suas orientações para Timóteo. E aqui ele fala também que nesse contexto refere-se a desejos pecaminosos em geral e não apenas ao desejo sexual. Não só o desejo sexual, mas abrangendo tudo, né? O comando fuja, para evitar o que é errado, está associado ao comando siga, para buscar o que é correto. A busca por fazer o que é correto não deve ser feita sozinha, mas com os da comunidade de fé. E é essencial tanto para o progresso do crente na santificação quanto na perseverança da fé, né? Coloca lá para mim 1 Timóteo 6, do versículo 3 ao 12. 1 Timóteo 6, do versículo 3 ao 12. 6, 1 Timóteo 6, do 3 até o 12. Quem puder, eu vou ler, quem puder já fazer a sequência. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade.
aqui também é Paulo, também dando as suas orientações para Timóteo, que também era jovem. E trazendo para nós hoje isso aqui, né? A gente tem que ter fé, obedecer, esperar, perseverar e ter a esperança que Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos, né? E eu quis trazer esse relato aqui de Paulo aconselhando Timóteo a fugir dos falsos mestres e os perigos da riqueza, registrando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Então não é só o desejo sexual, é no modo geral. E alerta para que ele fuja de tudo isso e siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Da fé, né? Em que lugar cabe lá no estudo, lá no assunto de José? Onde cabe isso no estudo? O que cabe aqui é o seguinte: ele fugiu. A tentação ali, a mulher de Potifar foi rejeitada. Eu vou continuar a lição. A mulher de Potifar foi rejeitada. Inventou uma história e vingou-se de José e o lançou na prisão. Se ele fosse outro, se ele realmente não tivesse esse controle, esse fugir. Eu coloquei isso aqui por quê? Porque ali havia um desejo da mulher de Potifar por José. E ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele honrou a Deus. Ele falou, não, isso não é a esposa de Faraó. De Potifar. Eu não vou fazer isso. E ele fugiu. Por que eu trouxe esse relato aqui de Timóteo? Porque ele era jovem. E Timóteo também era jovem. Eu quis fazer essa comparação porque, no modo geral, não é só o desejo sexual. Aqui foi relatado o desejo sexual da mulher de Potifar para José. Mas não é só o desejo sexual, é desejo de outras coisas também que às vezes não vem do Senhor. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do Timóteo do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. De todos os males que possam fugir. Por isso que eu quis trazer essa coisa, porque Timóteo era jovem, como José também era jovem, mas trazendo para nós hoje, né, essa coisa que eu falei, por isso que eu disse aqui, que é seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. E tudo isso José fazia, ele seguia a justiça, tanto que ele fazia tudo o que ele tinha que fazer ali dentro da casa do seu Senhor, com amor, com dedicação, ele administrava da melhor forma possível. Então seguia a justiça, a piedade, a fé, porque ele tinha fé, o amor, a perseverança, que mesmo longe da família, com todos os problemas que ele passou, ele perseverava. E ele era manso, ele não era um homem violento. Por isso que eu quis trazer para fazer essa comparação. E desse cuidado que a gente tem que ter hoje, né? Não só, porque a gente aqui coloca os jovens, né? Mas não é só os jovens, os adultos também. Porque José é da tipologia de Cristo, né? Até no nome, por isso que o seu com José é exatamente aquele que Cristo fez. Fugir de tudo isso. Agora, do Timóteo já era, Paulo estava tratando Timóteo. Sim, mas eu só estou fazendo esse link para mostrar. Não entendi essa comparação, né, de José com Timóteo, por causa que uma da tipologia de Cristo podia muito bem, sabia, e o plano de Deus para Timóteo por causa da sua tipologia. E vir de Davi, assim, vai até chegar a Cristo. Né? Timóteo aqui, falou para Timóteo que ele é jovem pastor. Né? Ele estava no meio de uma apóstata dos apóstolos da fé que estavam ali. Para ele não seguir a doutrina deles, porque eles jamais iam se arrepender, né? Sim, mas eu fiz essa comparação para entender que os dois eram jovens. Apesar de tempos diferentes,
épocas diferentes, tipologias. Eu quis trazer esse link, fazer essa comparação, porque se olharmos bem, José seguiu a justiça. Ali Paulo está falando com Timóteo, alertando a ele para seguir a justiça, a mansidão, a fé, o amor. Eu só quis trazer esse link para trazer para os dias de hoje, porque não é só o desejo carnal, o desejo é tudo. É por isso que eu quis trazer esse link para mostrar para nós hoje a lição de José, né, que ele fugiu. Eu não quero isso para mim. E será que hoje, trazendo para os dias de hoje, será que a gente não foge? Não, isso aqui não é de Deus, isso não provém do Senhor. Deu para o senhor entender agora por que eu fiz essa comparação? Isso não vem do Senhor. Se não vem do Senhor, então isso não é para mim? Não, eu quero seguir aquilo que a palavra de Deus está me orientando. Eu vou pedir a Deus para me ajudar, para me orientar. Né? E aí ele foi para a prisão. Lá no tópico 2, no ponto 2, José na prisão, né? Mesmo encerrado, ele não lastimou-se e ele usou seus dons na carceragem. E em Gênesis 39, né? Gênesis 39, de 21 a 23, descreve que Deus era com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, de 21 a 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Então, mais uma vez, mesmo na prisão, o Senhor estava com ele. E tudo que ele chegava na mão dele para fazer, ele fazia com zelo, fazia com êxito, né? E ele prosperava. Né? E ele se preocupava com aquele povo que estava ali dentro encarcerado, né? E mesmo em uma situação difícil, pois foi preso injustamente, José não se deixou abater-se, mesmo sendo preso injustamente. Ele, até ali, Deus estava com ele, né? E cuidou dele ali também. Lá no ponto 3, né? Vem falar sobre que José é liberto. No capítulo 40, registra a interpretação de 2 sonhos, do copeiro e do padeiro, do rei que ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Eles foram presos, o padeiro e o copeiro. E eles tiveram um sonho. E José, percebendo que eles estavam com um semblante muito triste, perguntou o que estava acontecendo. Para você ver, ele era um bom administrador, mas ele também era um bom observador. Ele percebeu que o copeiro e o padeiro estavam com um semblante triste e perguntou: o que está acontecendo? E eles falaram sobre o sonho que teve. E que não há. Aí José disse para ele assim: que não há quem interprete. E disse eles a José. Aliás, José disse para eles assim: que pertence a Deus as interpretações. Ele disse dentro da carceragem: pertence a Deus as interpretações. Somente Deus pode interpretar sonhos de modo correto e exato. E a José se apresenta, né, como um agente de Deus para tornar conhecida a revelação contida naqueles sonhos. E tudo se cumpriu, né, conforme as palavras de José. O copeiro foi restituído e o padeiro enforcado. E o copeiro não atendeu ao pedido de José que tinha feito a ele. E está lá registrado em Gênesis, né? 14, 15 e 23. Ele pediu, quando o copeiro saiu da carceragem, que lembrasse dele, que falasse dele para Faraó. E o copeiro simplesmente esqueceu, né? E José ficou preso mais 2 anos, né? E passado esse tempo, Faraó teve um sonho, né?
E ninguém conseguiu dar explicação desse sonho. E o copeiro se lembrou, né, de José. Está lá na página 23, né? Aí no penúltimo parágrafo aí, que diz assim: o copeiro então abriu a boca e contou a respeito de um prisioneiro capaz de interpretar sonhos. José foi chamado com urgência. Fez a barba, mudou de roupa e se apresentou ao rei. E este lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José imediatamente afirmou que a capacidade dele vinha de Deus, não de si mesmo. Após explicar os sonhos, 7 anos de grande fartura, seguido de 7 anos de fome, nunca antes experimentada, José de novo passou a exercer seu dom de administrador. Ele revelou ao faraó o que iria acontecer, né? Aconselhou o faraó a como proceder nos anos seguintes e logo, com o apoio dos seus conselheiros do faraó, né? Faraó pôs José como governador do Egito para administrar durante a crise que se aproximava, né? E aí a gente vê, né, a eficiência de José. Primeiro inspecionou o país todo. Ele inspecionou tudo e depois ele organizou os armazéns nas cidades para guardar a abundância de trigo nos 7 anos de fartura. O que ele fez aqui? Um planejamento. Trazendo para nós hoje. Será que muitas das vezes a gente vai planejar, a gente faz os nossos planos, lógico, colocando diante do Senhor, ou faz a coisa de qualquer jeito? Aí eu tenho que admirar o meu esposo, porque tudo dele é planejado. Nada sai tudo dele ele tem que planejar. Se Deus vai abençoar ou não, mas o plano tem que ser feito, né? E aqui mostra, né, que José primeiro inspecionou o país todo para fazer o que tinha que ser feito. Quando chegaram os anos da fome, vendia trigo guardado aos egípcios, salvando-lhe a vida. Lá no ponto 4, a chegada de Jacó ao Egito. Eu estou correndo um pouquinho, irmão, porque essa lição ela é muito grande. Tem muita coisa ainda para falar, mas como a gente está com um horário já restrito, né? A chegada de Jacó ao Egito. A fome atingiu toda a terra, e isso forçou Israel, no caso Jacó, a enviar seus filhos a comprarem trigo. Benjamim fica com o pai. Por que ele fica com o pai? Porque ele estava com medo de perder o filho, né? Ele já tinha perdido um, já vai perder o outro. Então, Benjamim ficou, né? Aí, lá na página 24, vamos ler lá em cima, lá. A fome atingia todos os países, inclusive Canaã. Por isso, primeiro Jacó mandou os filhos comprarem trigo. E eles tiveram que se apresentar a José, que logo os reconheceu, mas os irmãos não o reconheceram, pois ele era homem já formado, vestia-se de maneira egípcia e barbeava-se como egípcio e falava por intérprete. José, tendo saudades do pai, pôs os irmãos à prova, perguntando se o pai ainda vivia e se o irmão mais novo estava bem. E ele então exigiu que um irmão ficasse no Egito e, quando voltasse, né, para comprar mais trigo, trouxesse o irmão mais novo. Depois de muita conversa entre Jacó e os filhos, eles retornaram ao Egito. José recebeu os irmãos e, após a sua revelação e comoção, por ordem do próprio faraó, mandou comida e carro com os irmãos para trazerem as famílias e o pai para o Egito. Aí a gente vendo essa situação aqui hoje, né? Para nós hoje, mesmo um cargo mais humilde pode ser usado para a glória de Deus e o bem-estar dos outros. Quando o serviço é feito com integridade e fidelidade, estamos prontos a ajudar e a estender a mão a quem precisa, né? Você vê que mesmo com todos os problemas, com todas as situações, ele perdoou o irmão. No final do capítulo lá, a gente vai ler que ele perdoou os irmãos. Jacó estava preocupado com isso. Será que José vai perdoar os irmãos pelo que eles fizeram? Trazendo para nós hoje a lição aí, fala, né?
E nós hoje temos tanto cuidado pelo bem-estar material e psicológico dos colegas, né? E dos nossos familiares, que eles se sentem liberdade para compartilhar conosco os seus problemas e ouvir os nossos conselhos. Será que nós estamos refletindo à luz que quando tem algum problema, alguém, algum vizinho, vai chegar para você e vai, eu estou passando por esse problema. Ou algum irmão, ou alguma irmã, eu estou passando por isso, isso e isso. Muitas das vezes as pessoas ficam guardando aquilo dentro de si, né? Não só porque às vezes o outro, eu perdi a confiança. Fulano. E às vezes eu conheci pessoas que foram se aconselhar com outros irmãos de outras igrejas, que não confiavam nos irmãos de fé ali da igreja. Esse cuidado, essa coisa que tem de fazer fofoca. O que a Yolanda falou aqui tem que ficar aqui. O que a irmã Raquel falou aqui, fica aqui. E assim sucessivamente. É difícil, é. Muitas das vezes nós nos abrimos com Deus, Mas nós estamos aqui para ajudar, para abençoar. Eu já falei isso no início da aula, torno a falar de novo. Nós estamos aqui para abençoar vidas. José, com todos os problemas que ele teve, ele perseverou até o final. Por isso que eu fiz aquele link, né? De chegar, ele seguiu a justiça, ele seguiu a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Com todos os problemas que ele teve. Será que a gente ia aguentar a carga que ele aguentou? Né? Isso que eu queria trazer para nós hoje. A morte de Jacó e José. Está lá no tópico 3 do capítulo, na página 24. A morte de Jacó e José. Israel abençoa seus filhos. Está lá no capítulo 49, né, que Jacó, no caso, ele mudou o nome Deus mudou o nome dele para Israel, abençoa seus filhos. E no versículo 29, né, Jacó deu instruções para que o sepultem junto a seus pais. Após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José fizesse algum mal a eles. E no capítulo 50, versículo 20... até o 26, tá? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. E viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Olha a fé desse homem. Ele morreu com 110 anos. Não foi um século que se passa, que a ação foi crescendo. Se eu não me engano, foram 4 séculos, 400 anos, se eu não me engano. Olha quanto tempo se passou. E ele disse: Deus, quando vier tirar vocês daqui, leve os meus ossos. Olha a fé desse homem. Com tudo aquilo que ele passou. Ele não esmoreceu, ele manteve-se firme, acalmou o coração dos irmãos, que eles provavelmente deveriam estar apavorados, porque eles sabiam da coisa errada que eles tinham feito, né? Parar para pensar um pouco aqui, ele vai matar a gente a qualquer momento, vai destruir todos nós. Não, ele perdoou, foi amável, cuidou da família de cada um deles, né? Ele só pediu.
leve meus ossos daqui quando Deus voltar e tirar vocês da terra do Egito. Olha a fé desse homem. Será que nós temos essa fé hoje? Lá, eu não me lembro de onde está isso, mas Jesus, falando com seus discípulos, ele diz: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Foi emprestado, né? Lá pelo Josué. E Jesus também, o túmulo nem era dele, emprestado dele. Né? Por isso que eu falei essa comparação de José com Jesus lá, que até na morte são iguais. Entenderam? A fé de Jesus, a fé de José em relação ao que vai acontecer ainda. Ele não sabia como é que ia ser feito, mas ele tinha a certeza no coração dele que Deus iria visitar, por causa dessa fé que ele tinha em Deus. Porque Deus não abandonou ele em momento algum. Ele tinha essa certeza. E por isso que... pastor... Eu vou fazer um comentário aqui sobre essa lição, que era muito interessante. Mas eu acho que faltou aqui abordar um pouco sobre a questão do paralelo, né, que existe entre a vida de José e o Cristo, o Messias, né? Eu ia comentar isso no final, mas pode falar. O irmão até trouxe atenção ali, de fato. O drama da vida de José, na verdade, ele é um reflexo profético do que ocorreria com Jesus. Primeiramente, nós vemos os irmãos odiando José, sendo que José, apesar de suas falhas, porque era humano, mas ele era alguém justo, ele era alguém que se empenhava numa vida, digamos, mais correta, de acordo com a vontade de Deus, do que seus irmãos, né? Da mesma forma, Jesus, quando ele veio, ele não é logo reconhecido pelos seus irmãos, né? Os judeus. Ele é rejeitado, exato, ele é perseguido e por fim ele é até morto. Também antes vendido, né, por 30 moedas de prata, assim como José, sendo que José foi vendido por 20, né? Mas tem um paralelo. Quando os irmãos de José depois vão ao Egito para comprar alimento, eles não reconhecem José como sendo seu irmão. Da mesma forma, quando Jesus veio, os judeus não o reconheceram realmente como o Messias. Porém, posteriormente, aí sim, posteriormente eles reconhecem José. Depois que a gente viu, aqui não está bem explicado, mas quem lê os relatos na Bíblia percebeu bem todo aquele drama interessante que envolveu ali José chorando e tudo, e ele reconhece, os irmãos o reconhecem, né? E ocorre ali o perdão e a família é novamente restaurada, né? Isso tudo aponta para um tempo, né? Em teologia a gente estuda isso em escatologia, que é o tempo em que os judeus por fim vão reconhecer Jesus como Messias. Isso é uma época futura, né? A escatologia fala de um período de guerra em que Israel será cercado por muitas nações e quando vê ali sem esperança nenhuma é quando Jesus volta para eles e se revela e os salva. Então isso tudo é um drama profético muito interessante e que mostra o seguinte, que Deus, ele sempre cumpre o seu propósito. É claro que dentro do grande propósito de Deus existe aquilo que a gente chama de livre agência ou livre arbítrio, ou seja, dentro de um contexto a gente obviamente é livre, a gente toma decisões e às vezes sofre consequências dentro dessas decisões que a gente toma, né? Mas independentemente do caminho que a gente às vezes toma, o ponto que eu quero destacar é que no final o propósito de Deus sempre vai prevalecer, né? Então quando Deus escolheu ali aquela nação para revelar a sua palavra, né, que nós temos hoje, e deu a eles a missão de iluminar o mundo, mas infelizmente devido a tantas coisas que aconteceram, eles falharam nesse ponto, mas o plano de Deus continuou. Jesus veio, escolheu seus discípulos, ordenou que espalhasse a mensagem para a terra inteira e hoje está espalhado. Então, ou seja, o plano se cumpriu de qualquer maneira. Mas como Deus tem um plano e uma promessa para com Abraão, né? Então ele ainda olha para Israel e ainda trará salvação a Israel, né? Como está predito. E a gente precisa ter isso em mente, de entender que às vezes nas circunstâncias difíceis da vida, às vezes Deus não nos livra de certas circunstâncias, às vezes nos faz passar por ela ou permite que passemos por ela,
mas Ele vai estar sempre conosco, né? Sendo que a gente deve continuar então confiando nele sempre, como José fez, né? A vida de José é um exemplo incrível, porque imagina uma pessoa que foi odiada pelos irmãos, foi se tornado escravo. Talvez havia momentos que, se fosse um de nós, a gente ia questionar Deus, talvez. Não, Senhor, por que, Senhor? Por que eu, né? O Senhor não é Deus? Por que eu não me livra disso? Ou alguma coisa assim. Mas a gente não vê José com esse tipo de murmúrio, né? A gente vê ele ali firme, mesmo preso, né? Exato. Então, eu tiro isso para mim como exemplo para mim mesmo, no sentido assim, de que a gente tem que aceitar tudo que Deus permite acontecer, quer seja coisas boas ou ruins. Mas lembrando que Deus está sempre conosco, mesmo nas circunstâncias difíceis, para nos dar aquela força que a gente precisa, o apoio, e no momento dele, mudar as circunstâncias, porque tem que ser no momento de Deus. É isso que a gente precisa entender, não é sempre no nosso modo de ver, né? Mas no tempo e no modo de Deus. Isso, exatamente. Que essa mansidão que ele teve, essa fé que ele teve, né? Essa perseverança que José teve. Jesus nos mostra isso quando ele veio ao mundo. Ele mostra isso aos seus discípulos, né? O amar, o perdoar, o aconselhar. Ele morreu naquela cruz, ressuscitou. No começo, as pessoas não o reconheceram, como o Senhor falou. Depois ele apresentou-se a seus discípulos, ficaram maravilhados. Ordenou que fosse pregado a palavra, que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E trazendo para nós hoje, né? A vida de José nos faz termos uma reflexão. É preciso ter paciência e fé e entender que os planos de Deus são diferentes dos nossos. Que Deus preparou para cada um de nós vai muito além daquilo que a gente possa imaginar, como o pastor falou ali. Vai muito além do que a gente possa imaginar, né? O testemunho de José no local de trabalho, como escravo, como governador, chamou a atenção e chama até hoje a atenção para o poder e a misericórdia de Deus. O poder e a misericórdia de Deus, que foi refletido em José, foi refletido em Jesus e está sendo refletido até hoje. O poder e a misericórdia de Deus para cada um de nós. E que a gente possa ter essa reflexão arraigada e enraizada no nosso coração, de lembrarmos, né, desse cuidado, desse amor que Deus tem para com cada um dos seus filhos. Fala, Antônio Carlos. E nos nossos dias de hoje, às vezes, você já começa a murmurar. E José, ele passou por essa dificuldade, foi anos, não foi rápido. Chegou lá e foi ser o governador. Ficou preso, ficou tantos anos naquela transformação. Então foi anos que ele passou por dificuldade e ele foi perseverante e fiel naquele tempo todinho. Sim. Pastor? Só lembrando que outra coisa, um detalhe aí também, é que você vê que Deus era com José, sempre estava dizendo isso. A mesma coisa que ele dizia para Jesus também. Que ele era com ele, que Deus era com ele. E Deus está com ele. Então, Jesus está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Então esse paralelo que o irmão fez, exatamente o que eu falei, só que ele detalhou exatamente isso, paralelo que eu estava tentando entender. Irmão, obrigado, irmãos, pela colaboração, porque a EBD não é só eu que tenho que falar, não, tá? Eu quero agradecer os irmãos aqui. As irmãs que estão de boca fechada aí, na próxima eu vou puxar a orelha de vocês também, tá bom? Obrigada, irmão.